Olá! Nesta aula, vamos ver sobre as técnicas de análise de genoma. Para ficar menor, também dividi em parte A e B. Na parte A, veremos sobre a genômica estrutural e na parte B, sobre a genômica funcional e um pouquinho da genômica comparativa. A genômica é uma sub-área da genética que estuda a estrutura e a função de genomas inteiros. A parte estrutural visa mapear e sequenciar, e a parte funcional em analisar esses genomas inteiros. A genômica pode ser dividida em genômica estrutural, genômica funcional e genômica comparativa. Sendo que na genômica funcional temos a transcriptoma, que estuda o conjunto de RNA transcritos de um genoma. E temos a proteoma, que estudam as proteínas codificadas por um genoma. Sendo a proteômica a ciência que estuda a estrutura e a função de todas as proteínas. A genômica estrutural é a mais avançada, com o sequenciamento do genoma humano, por exemplo, de várias outras espécies. A genômica funcional está vivendo uma fase explosiva, em que muitas informações novas estão sendo descobertas todos os dias. A genômica comparativa estuda a evolução do genoma. E nós vamos falar um pouquinho na parte B, mas falaremos mais dela quando formos falar de bioinformática. Na genômica estrutural, então, nós temos o sequenciamento das moléculas de DNA de um organismo. Existem dois métodos. O método enzimático de Sanger, ou de terminação de cadeia com didesoxirribonucleosídeos trifosfatado, e o outro método, que é o método da degradação química de DNA, desenvolvido por Max e Gilbert. Entretanto, o método mais usado é o de Sanger, então nós vamos dar mais ênfase a ele. O método de Sanger, nós temos que colocar como reagente a molécula de DNA a ser sequenciada, pode ser fita dupla ou fita simples. Temos que colocar um primer, aquele oligonucleotídeo, para iniciar a síntese. Temos que colocar os desoxinucleotídeos. Os desoxinucleotídeos são os normais aqui da desox, que tem esse OH, e que aqui vai estar ligada a uma das bases, ou adenina, ou timina, ou guanina, ou citosina. Nós temos colocado as 4 bases, a gente chama de DNTP. A grande diferença dessa técnica de Sanger é a descoberta desses dideoxinucleotídeos trifosfatados. Qual que é a diferença? É a posição aqui desse OH. Ele não tem o OH no carbono 3', mas a gente vai ter dideoxinucleotídeo para todas as bases, para timina, para guanina, para citosina, para adenina. E junto também eu tenho que colocar a DNA polimerase. Isso tudo eu vou fazer um mix e vou colocar em ependorfs diferentes. Um ependorf vai ter o dideox para timina, o outro para guanina, o outro para citosina e o outro para adenina. Então, cada tipo de dideoxinucleotídeo eu coloco em um ependorf diferente. Aqui mostrando, então, que eu realizo um PCR para cada dideoxinucleotídeo diferente. Depois, quando eu coloco para correr no gel, eu tenho um feixe de laser que lê esses fragmentos e cada dideox aqui é marcado com uma fluorescência diferente. Mas antes da gente falar de fluorescência, vou entender melhor esse método de Sanger. Então, esse aqui é um filminho que eu vou deixar para vocês aqui lá no nosso grupo também. Aqui esse método de Sanger por Sanger, esse seria o Sanger, ele está contando aqui, está em inglês, mas logo embaixo tem uma tradução. Então, aqui a gente tem a fita DNA 5', 3', e aqui a fita crescimento 5', 3'. Então, foi primeiro aqui adicionado, um nucleotídeo aqui, ó, desoxinucleotídeo com esse OH aqui no carbono 3'. Quando chega um outro nucleotídeo, o que acontece? O nucleotídeo trifosfatado
reage aqui com esse OH, fazendo o quê? A ligação. E assim a extensão da cadeia foi adicionada aqui mais uma adenina. Mas veja que essa adenina que foi adicionada, no carbono 3' ela não tem OH, ela só tem um H. Então, o que vai acontecer? Quando chegar um novo nucleotídeo aqui trifosfatado, não vai ter o OH aqui para reagir com esses fosfatos. E aí, esse outro nucleotídeo, ele não consegue ser adicionado à cadeia. Então, para a replicação, a síntese, aqui. Então, sempre vai terminar num dideoxinucleotídeo que a gente usa marcado. Bom, e aí eu faço os 4 PCR para cada dideoxinucleotídeo diferente. Depois que esse PCR for feito, eu vou aplicar isso no gel para eletroforese, e em cada canaleta eu vou colocar a reação de um deoxinucleotídeo diferente. Então, aqui eu coloquei da timina, da adenina, da guanina e da citosina, cada um de uma cor. E vou deixar correr. Nós sabemos que os fragmentos que correm mais rápido são os menores fragmentos. Isso aqui, a porosidade desse gel, ela vai implicar na distância do primer que eu vou começar a sequenciar, que eu vou conseguir reconhecer essas primeiras bandas. Então, olha, essa primeira banda é do dideóxido que tem a timina. Então, a primeira nucleotídeo que eu consigo sequenciar é a timina. Depois eu tenho um que é citosina. Então, eu sei que tem timina, depois tem citosina. Depois eu tenho um que é guanina. Então, eu tenho timina, citosina e guanina. Depois eu tenho uma adenina. Então, eu tenho timina, citosina, guanina e adenina. Depois outra adenina. Então, tem timina, citosina, guanina, adenina e outra adenina. E assim vai se adicionando. Então, esse aqui é um de guanina. Então, naquela fita, o próximo é uma guanina. Aqui é uma timina. Então, tem a fita e a timina. Aqui é uma citosina, a fita é a citosina, a adenina e guanina. Então, eu consigo ir assim, fazendo esse sequenciamento manualmente. Só que hoje em dia existem programas de computadores que reconhecem esses tamanhos dessas ondas de cada marcação desse dideoxinucleotídeo, então, e faz o sequenciamento. E a metodologia é mais ou menos assim. Então, vai correr da mesma forma, o PCR, com os dideoxinucleotídeos aqui marcados, os normais, e aí eu vou fazer os PCR, depois eu vou colocar para correr, que a gente chama de capilar de eletroforese. É um gel de eletroforese bem fininho, capilar mesmo, né? E aí, à medida que os fragmentos menores vão passar primeiro, ele vai emitindo, o laser vai lendo, detectando e emitindo essas ondas. Cada pico dessa onda aqui, de acordo com a cor, é um nucleotídeo diferente. Também aqui tem o programa, ele faz as análises para tirar, por exemplo, o que é pico fantasma, de nucleotídeo. Isso chama cromatografia. E assim eu vou estabelecendo a sequência da minha molécula de DNA. Hoje em dia isso está muito automatizado, temos programas de computadores que conseguem fazer isso com muita maestria. Bom, essas hibridações em arranjos e esses chips gênicos, eles possibilitam então que a gente agora consiga reconhecer quais são os genes transcritos, certo? Mas nós não conseguimos ver como é feita a tradução desses transcritos gênicos através desses métodos. Então, buscando saber sobre essa tradução, para entender o que? As proteínas, Então, usa-se anticorpos de marcação de proteína, o Ester blots, que é tipo o Sander blots, só que agora com proteína, anticorpos que ligam-se a substratos fluorescentes, mas todas essas técnicas, elas até avaliam proteínas em vivo com esses anticorpos em substratos fluorescentes.
mas é uma análise momentânea de uma proteína, naquele momento só da coleta, seja numa célula, ou daquele tecido, ou daquele organismo. Então, recentemente, foi descoberta uma proteína chamada de GFP. Essa proteína foi descoberta em águas vivas, né? E ela é uma proteína fluorescente. E com ela, consegue-se estudar a expressão gênica no nível de proteína. Ela é uma proteína com sequência muito pequena, ela tem uma fluorescência verde brilhante e basta colocar na luz azul ou ultravioleta para ela brilhar, não precisa de nenhum composto extra. Aqui embaixo eu coloquei essas fotinhas porque quem descobriu essas proteínas e como fazer os genes quiméricos com elas foi um americano e um japonês, e eles ganharam um prêmio Nobel. Na época essa fotinha foi muito divulgada desses ratinhos aqui fluorescentes e fizeram outros animais, outras células também. E aí eu consigo ver a expressão gênica em células vivas, né? Vejo que os animais aqui continuam vivos, né? E assim eu posso estudar a síntese, a localização e o movimento das proteínas, seja nas células e no tempo também, em que momento isso está acontecendo. Como que isso é feito? Então, como eu disse, é uma proteína que é muito pequena. Então, a sua sequência ela não interfere na codificação dos genes de interesse. Então, é feito esse gene quimérico, esse gene artificial, onde a sequência que codifica GFP é adicionada ou no final da sequência codificadora do gene de interesse ou no início. E aqui nós temos, olha, ela adicionada, né, ao gene que produz, né, no final, a proteína actina, em células musculares lisas, em tubulina, acho que aqui é em ovário. E os pesquisadores, hoje em dia, eles já conseguem ter, né, GFP de cores diferentes. Então, aqui eles marcaram as células NAP2 com esse GFP vermelho, vai ter a luminescência vermelha, e o tal que foi marcado com verde. E aí, quando colocou na luz própria, foi visto, então, as proteínas que tinha, né, o GFP verde e as que tinham o GFP vermelho, a produção de ambos. Isso, gente, está sendo desenvolvido, né? Os pesquisadores já estão desenvolvendo uma gama enorme de cores, existem GFPs artificiais que produzem uma fluorescência 35 vezes mais do que o tipo selvagem. E isso está sendo usado para se entender a expressão a nível de organismo inteiro, né? Essas informações, então, dessa parte, foram retiradas dos nossos dois livros, do Smuda e Simon, do capítulo 15 e do finalzinho do capítulo 16 do ZAR. Até a parte B.